Palmeiras busca novo zagueiro na Arábia Saudita, Flamengo vê dificuldade por Castelhanos e Atlético Mineiro negocia com o volante Fred. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na segunda edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Joia Argentina voltará ao Real Madrid. Nós iniciamos a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol internacional, onde o Real Madrid já está trabalhando em cima de um possível reforço para a temporada que vem. Mesmo que, por enquanto, o Real Madrid tenha um elenco recheado, com muitos jogadores de qualidade do meio para frente, eles já enxergam que o jogador, pro futuro, tem muito potencial para estar no elenco. E esse jogador é o meia argentino Nico Paz. Nico Paz tem 21 anos e está sendo um dos destaques dessa temporada do futebol italiano, vestindo a camisa do Como. Ele tem já 5 gols e 5 assistências em 16 jogos, um cara que tem muita qualidade técnica, drible fácil, finaliza muito bem. E aí entra o detalhe que nem todos sabem. O Nico Paz era jogador do Real Madrid. E o Real Madrid tem uma estratégia muito inteligente em que, quando eles pegam algum jogador que de repente não está sendo aproveitado e vendem ele para outro time, eles colocam uma cláusula no contrato desses jogadores que garante que depois, se o Real Madrid quiser, pode recomprar esse jogador pagando um valor bem baixo, mesmo que esse jogador já esteja extremamente valorizado. Eu posso utilizar como exemplo eles terem feito isso no passado com o Morata. E eles podem fazer exatamente o mesmo com o Nico Paz. Segundo informação do jornal espanhol AS, o Real Madrid está encantado com o futebol do Nico Paz nessa temporada e vão exercer essa cláusula no contrato envolvendo o Real, Nico Paz e Como. Ou seja, o Nico Paz hoje está extremamente valorizado, jogando muita bola e pode voltar para o Real Madrid. Sabem por quanto? Apenas 9 milhões de euros, um valor que hoje não é condizente com o futebol que ele tem praticado. Mas, como eu falei, é uma estratégia do Real Madrid que é inteligente e funciona muito bem. Pensando então para julho de 2026, Nico Paz deverá voltar ao Real Madrid. Aí agora fica só um questionamento da minha parte. O Nico Paz vai voltar para o Real Madrid para ficar escanteado? Para ser só mais um? Porque hoje o meio campo do Real Madrid é um meio campo bom, um meio campo competitivo. Tem do Arda Güler, tem do Valverde. Então o Nico Paz vai voltar, mas ele vai voltar para ser aproveitado ou vai ficar escanteado igual, por exemplo, o Endrick estava? Porque para o Real Madrid, é claro que é bom você ter um jogador como o Nico Paz no seu elenco. Aí você escolhe quando você vai utilizá-lo, porque é um cara de qualidade, um cara talentoso. Mas pensando às vezes pelo lado do jogador, ele ir para o Real Madrid pode acabar sendo um tiro no pé, porque ele pode acabar ficando sem ser aproveitado. Mirassol busca defensor do Fluminense. Vindo para o futebol brasileiro, visando 2026 para a disputa da Libertadores, o Mirassol está avançando para contratar um zagueiro que pertence ao Fluminense. Mas calma que não é nenhum jogador já mais badalado ou algo do tipo. O Mirassol está avançando para contratar o zagueiro Kaique, que pertence ao Fluminense, tem só 20 anos e agora em 2025 estava jogando a Série B emprestado ao Remo. Informação do GE é de que o Mirassol avançou para contratar o Kaique Almeida. Ele entraria pro Mirassol como parte da negociação envolvendo a ida do zagueiro James do Mirassol para o Fluminense. Não é exatamente uma troca, mas o Fluminense está mandando como parte do que precisa dar ao Mirassol pelo James. Até porque nem tem como igualar o James, que é um cara que jogou muito bem na Série A, com o Kaique, que querendo ou não, a única experiência que tem até agora é jogando a Série B. O Kaique fez 15 jogos pelo Remo na Série B, deu uma assistência. É um jogador que o Mirassol ainda vai ter que testar, experimentar. Mas isso pelo menos já dá uma aliviada para o Fluminense, que pode, no fim das contas, conseguir abater um valor da negociação do James. É a mesma coisa que eu já falei para vocês em outras edições do Mercado da Bola. Tô preocupado em ver como o Mirassol vai se sair no mercado para 2026. Porque eles estão perdendo vários jogadores que são importantes e que tiveram bom rendimento em 2025, e eu não tô vendo eles reforçarem com nomes à altura. Essa negociação, por exemplo, é uma que não faz sentido. Você perdeu o James, que é um cara que jogou muito na Série A, que tá indo pro Fluminense, que o São Paulo queria, e estão trazendo pra vaga dele, na mesma negociação, um zagueiro que tem 15 jogos só no profissional. TT perto de voltar ao Grêmio. Querendo um time mais competitivo para a temporada que vem e com pedidos do técnico Luiz Castro, o Grêmio está no mercado. Eu já tinha até trazido na edição de mais cedo do Mercado da Bola
que o Imortal abriu negociações com o Gustavo Scarpa, meia do Atlético Mineiro. Agora vem a informação da ESPN de que o Grêmio está avançando para contratar o TT, atacante que foi revelado pelo próprio Grêmio, muito cedo foi vendido para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia e hoje está no Panathinaikos da Grécia. De acordo com a ESPN, o Grêmio está avançando para fechar com o TT por empréstimo de 1 ano. O valor do passe dele vai ser fixado em 4 milhões de euros. Depois, se o Grêmio curtir o rendimento dele, quiser ficar com ele, paga esses 4 milhões. O TT está com 25 anos, tem contrato com o Panathinaikos ainda até 2028. Na temporada, 25 jogos para ele, só 2 gols marcados e 7 assistências. É um atacante canhoto, que joga aberto pelo lado direito, tem como principal virtude o mano a mano e mesmo para 1 contra 1 é um cara rápido. Só que vocês podem ver pelos números dele no Panathinaikos mesmo que não é um fazedor de gols, é um cara que cria jogadas, vai pro mano a mano, quebra a linha. Agora, fazer gol não é muito com ele. Levando em consideração que é um jogador de 25 anos, de experiência europeia e cria do próprio Grêmio, contratá-lo por empréstimo de 1 ano e depois ter a opção de compra, eu acho que é um modelo de negócio bastante interessante, bastante válido. O fato de ele vir no empréstimo acaba meio que aliviando as contas do Grêmio por enquanto, porque seria um cenário diferente se tivesse já que fazer o investimento sem saber o que o jogador vai render e sem contar com um jogador que também não chega ali com badalação, com salário muito elevado. Carrascal fora do Flamengo? Indo para o Rio de Janeiro, o Flamengo vai começando a lidar com os assédios do mercado europeu a alguns dos seus destaques de 2025. E um dos seus destaques que está na mira da Europa é o meia colombiano Jorge Carrascal, que, segundo informação do jornal francês Sport, interessa ao Olympique de Marselha, da França. O Olympique tem como seu treinador o De Zerbi, e o De Zerbi quer demais contar com o Carrascal para 2026. O Olympique de Marselha, de uma maneira geral, é um time que joga com bastante velocidade. Tem nomes lá como o Igor Paixão, que é brasileiro, o Greenwood, ex-Manchester United. Então é um time muito ofensivo, muito móvel, e no entendimento do De Zerbi, o Carrascal seria um nome interessante para poder se incluir dentro desse sistema. A princípio, o Olympique de Marselha sinaliza com uma proposta de 15 milhões de euros para tirar o Carrascal do Flamengo, valor com o qual o Flamengo não concorda em negociá-lo. No entendimento do Flamengo, hoje, só compensaria negociar o Carrascal por, no mínimo, 20 milhões de euros. Lembrando que o Carrascal chegou no Flamengo há pouco tempo. Ele foi contratado há 4 meses atrás, vindo do Dinamo de Moscou da Rússia, na época por 12 milhões de euros. É que o Carrascal jogou tão bem nessa reta final de temporada, se tornando rapidamente titular no time do Felipe Luiz, que ele já teve uma valorização interessante. Ele tá com 27 anos. Desde a sua chegada ao Flamengo são 3 gols e 5 assistências em 24 jogos. É um jogador muito habilidoso, tem o mano a mano também muito forte, gosto bastante do futebol dele. E eu vou repetir aqui uma coisa que eu já falei em outros vídeos que eu citei sobre possíveis saídas do Flamengo. O Flamengo hoje está numa situação financeira tão confortável que pode se dar o luxo de recusar uma proposta dessa e manter o jogador. Porque hoje para o Flamengo compensa muito mais você ter um jogador que está dando retorno técnico do que você vendê-lo só porque pintou uma proposta e depois não ter condições de trazer um cara do mesmo nível no mercado. O que isso significa? Que mesmo que o Carrascal receba a proposta de 15, de 18 milhões de euros, que é um valor que poderia seduzir outros times do Brasil, para o Flamengo é algo normal e algo que eles não têm a necessidade de fazer. Com o time do Flamengo hoje tão encaixadinho, você manter essa base e até reforçar esse time parece ser o melhor caminho e é o que o presidente BAP pretende fazer também. Flamengo vê dificuldade por Castelhanos. Um dos pedidos do técnico Felipe Luiz para reforçar o Flamengo para a temporada que vem é a contratação de um novo atacante. E até em uma das últimas edições do Mercado da Bola, eu tinha trazido aqui que tinha a possibilidade de o Flamengo contratar um desses 2 atacantes que eu vou falar agora. O Tati Castellanos, atacante argentino que joga na Lazio da Itália, e o Anderson Talisca, meio atacante que foi revelado pelo Bahia e hoje está no Fenerbahçe da Turquia. No caso, o Castellanos é o nome que mais agrada o Felipe Luiz. O Talisca tinha sido oferecido. O Castellanos é um cara que o Felipe realmente queria, por entender que é um atacante de boa mobilidade, que ajuda a pressionar no ataque desde o começo, coisa que o Pedro não oferece. Então, o Felipe queria muito o Castellanos. Só que agora o Flamengo está vendo muita dificuldade para poder fechar com esse jogador. Informação do UOL é de que o Flamengo estava disposto a investir no Castellanos um valor entre 20 e 25 milhões de euros, que para o mercado brasileiro, por enquanto, é o teto ali.
Até hoje a contratação mais cara do Brasil foi exatamente de 25 milhões de euros, que foi a ida do Vitor Roque do Barcelona para o Palmeiras. Só que qual que é o problema nessa história? A Lazio não quer negociar o Castellanos por 20 ou 25 milhões de euros. Estão pedindo nesse momento 40 milhões de euros. Para um jogador que está com 27 anos e que tem os números do Castellanos, convenhamos também que não compensa. O Castellanos tem 11 jogos pela Lazio na temporada, 2 gols e 3 assistências. Não é um jogador que você vai pagar 40 milhões de euros e vai te entregar 40, 50 gols no ano. Se for para ser assim, é muito melhor você, de repente, trazer o Talisca. Pega ele agora que vai, em breve, entrar nos últimos 6 meses de contrato com o Fenerbahçe. Você traz ele por pré-contrato, ele chega no meio do ano, é um cara que já é experimentado no futebol internacional, é brasileiro, 31 anos e para mim é mais jogador do que o Castellanos, que poderia custar toda essa nota. Esse valor é irreal. Com 40 milhões de euros, o Flamengo consegue trazer pelo menos aí 2, 3 reforços de peso e ainda sobra. Galo busca ex-volante da seleção. Um time que teve muitos problemas em 2025 foi o Atlético Mineiro, principalmente no seu meio-campo, porque várias das contratações do Galo para a temporada acabaram não vingando no setor. O Gabriel Menino, que veio do Palmeiras, oscilou bastante. O Fausto Vera, que veio do Corinthians, oscilou bastante. Então aquele setor ficou meio indefinido. Não conseguia ter, de fato, um titular absoluto no setor. E é o que acontece, visando ter mais competitividade, mais experiência para 2026, o Galo está procurando agora por jogadores mais consolidados, de experiência internacional, tanto que já oficializaram a chegada do Renan Lodge para a lateral esquerda, jogador de rodagem de Europa, de seleção brasileira, e eles estão buscando agora esse mesmo perfil para ter um volante. Informação do jornalista Guilherme Frossardi é de que o Galo tenta repatriar o volante Fred, de 32 anos, que hoje em dia está no Fenerbahçe da Turquia. Esse Fred é aquele mesmo que disputou 2 Copas do Mundo com a seleção brasileira, em 2018 e em 2022. Inclusive, em 2022 ele acabou ficando marcado negativamente por estar envolvido no lance que originou o gol da Croácia, o gol de empate da Croácia. Fred estava naquela jogada. Enfim, acumula passagem também pelo Manchester United na Inglaterra, Shakhtar Donetsk na Ucrânia, hoje está no Fenerbahçe, muito bem estabelecido por sinal. O Galo negocia sua contratação e acredita que ela é possível para a temporada que vem. Uma coisa que pode facilitar é que o Fred é torcedor do Atlético Mineiro e iniciou sua trajetória na base no próprio Atlético antes de partir para o Internacional. Qual que é a grande dificuldade da negociação? Primeira dificuldade, que é a maior de todas, o Fenerbahçe querer liberar. Porque hoje o Fred não é que está encostado lá ou algo do tipo, ele está sendo importante. Ele está jogando, ele é titular absoluto e está ajudando o Fenerbahçe nesse momento a ser um time invicto dentro do campeonato turco. Além dessa dificuldade que é a maior, que é o Fenerbahçe querer liberar, a questão salarial também precisa ser levada em consideração. Hoje o Fred ganha mais ou menos 3 milhões de reais por mês lá no Fenerbahçe, valor que o Galo não tem a menor condição em pagar. Eu sei que alguns podem torcer o nariz para essa possível contratação, levando em consideração que o Fred, de repente, é um jogador que nunca foi de elite da Europa, que não era um jogador que merecia ter vestido a camisa da seleção. Tudo bem, cada um com a sua opinião. Só que o que eu acho que a gente tem que analisar nesse caso aqui é trazer para a realidade do Brasil. O Fred pode não ser um cara fora de série para a Europa ou para a seleção, mas na minha opinião, para nível de Brasil, ele é sim acima da média. É um cara que para fazer a função de camisa 8, ainda mais no Atlético Mineiro, ele sobra. Podem ter certeza que hoje o Fred joga muito mais do que Gabriel Menino, joga muito mais do que Patrick, joga muito mais do que Fausto Vera e por aí em diante. É um cara que vai te agregar em experiência, que tem coragem, tem qualidade para sair jogando, ainda pode chegar no campo de ataque para fazer gol. É que a gente pega muito como referência o que ele fez na Europa, mas para nível de Brasil tá ótimo. Um exemplo que eu posso dar nesse sentido é o do Arthur. O Arthur que hoje tá no Grêmio, que jogou no Barcelona, na Juventus, na seleção, vocês devem se lembrar. O Arthur até então, nesses últimos tempos na Europa, não estava arrumando nada. Passou no Girona, não deixou saudade. Na Fiorentina, não deixou saudade. Estava fora dos planos da Juventus. E é o que aconteceu. Voltou para o Brasil. Tá no Grêmio agora? Fez ali 10, 15 jogos bons. Todo mundo já estava batendo palma de novo. Vendo que é um cara que para nível de Brasil é diferenciado. Na Europa pode ser só mais um. Mas para cá, sobra. E eu vejo esse mesmo perfil no Fred. Se chegar no meio campo do Atlético Mineiro, tem tudo para tomar conta do setor com tranquilidade. Palmeiras segue em busca de novo zagueiro. Em meio às negociações por Marlon Freitas, volante do Botafogo, o Palmeiras não está deixando de lado contratar um novo zagueiro.
Essa segue sendo uma prioridade do clube, que quer um novo zagueiro que possa ser titular ao lado do Gustavo Gomes. Porque o Bruno Fux foi comprado em definitivo do Galo, mas é um cara que o Palmeiras enxerga muito mais para compor elenco. E o Murilo, que era até então o titular ao lado do Gomes, oscilou demais em 2024 e 2025. Palmeiras então quer mais concorrência no setor. Segundo informação do jornalista Bruno Andrade da ESPN, o Palmeiras ainda não desistiu do Nino, zagueiro ex-fluminense que está no Zenit da Rússia. Só que agora está analisando um outro nome também. O nome mais recente na mira do Palmeiras, que o Palmeiras sondou, é o zagueiro Roger Ibanez. Tá com 27 anos, na Europa jogou pela Roma e nesse momento está no Al-Ahly da Arábia Saudita. Tem até convocação para a seleção brasileira no currículo. Tá no Al-Ahly então, foi recentemente campeão da Champions League da Ásia e é um baita de um zagueiro. Vai muito bem nos duelos aéreos, mesmo tendo 1,85 de altura, vai muito bem mesmo. Sai jogando bem, é um zagueiro rápido, então o Palmeiras colocou ele no radar e fez uma consulta. Mas logo de cara já sabe que é um negócio muito difícil. Primeiro fator, o Ibanez está sob contrato com o Al-Ahly ainda até 2027 e o time saudita tem interesse em renovar. Além disso, o salário do Ibanez para patamar de Brasil é muito acima da média. Ele, hoje, como zagueiro lá no Al-Ahly, ganha 5 milhões de reais por mês, em média. Para nível de Brasil, impagável. Agora, que seria um nome interessante para o Palmeiras, certamente seria. É um cara que, se não tivesse tido essa transferência para a Arábia, estaria jogando ainda tranquilamente no alto nível em uma das 5 principais ligas da Europa. É que o que complica o Palmeiras é que não é uma negociação no mesmo caso da do Fabinho volante. Fabinho já é um jogador de 32 anos, tá nos últimos 6 meses de contrato, então nesses moldes, o próprio Al Ittihad, que é o time do Fabinho, tá considerando a ideia de deixá-lo ir embora de graça, desde que ele abra mão do que ele tinha para receber até junho. No caso do Ibanez é diferente, porque o time dele ainda tem um contrato longo com ele e tem o planejamento de renovar, querem que ele permaneça. Agora, eu queria saber de você aqui nos comentários as suas opiniões sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!